Após mais 10 dias de pausa do Santos em jogos oficiais por conta da final do Campeonato Paulista, o Santos está de volta amanhã para o jogo contra o Mirassol, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. E nós temos diversas novidades, boas, ruins, Roleiser o Pelé do treino e quem sabe titular, a não relação do Neymar, né? A oficialização de alguns jogadores importantes e muito mais. Então fiquem por aí e sejam muito bem-vindos a mais um Pra Jogo com o Vem Pro Peixão. Fala aí, seus peixão, como vocês estão? Beleza? Bom, primeiro, me desculpar novamente aqui pelo cenário, eu tô trabalhando num outro cenário aqui, mais legal pra gente, mas não é isso que no fundo importa. A gente quer saber de jogo e nós, sendo sadomasoquistas, como nós santistas somos, é óbvio que a gente tava com uma saudade do caramba de sofrer com esse time, né? Quem falar que não tava ansioso pro jogo de amanhã é loucura. Ficar mais de 10 dias sem jogo do Peixão é triste, a gente fica mal. Eu acho que a gente sofre mais do que ficar acompanhando essa desgraça de perto, né? Mas a agonia acabou. Ou acabou de começar, né? O Santos volta amanhã a campo, agora com o fim do Campeonato Paulista, né? Onde Palmares, que ódio desses caras que não para de rapar título. Parece o Santos, né? Um título atrás do outro. Então, após o campeonato aí, né, do Palmeiras, os outros campeonatos voltam às programações normais, né? Então, o Campeonato Brasileiro volta aí a partir da quinta rodada. E aí nós temos aí num futuro bem próximo início do Sul-Americana, Copa do Brasil e afim, né? Copa do Brasil, na verdade, já iniciaram algumas rodadas preliminares, mas os times de maior expressão, como Santos, Corinthians, Palmeiras, né, São Paulo, vão iniciar agora, final de março, começo de abril, se não me engano. Então, dito isso, vamos voltar nossas atenções ao que está mais próximo, ao Campeonato Brasileiro, que inclusive, né, o Santos teve a oportunidade de ir para essa pausa com um bom resultado, né, com uma vitória sobre o Vasco, 2 gols no Neymar e assim, um jogo para lavar um pouquinho a alma do santista como um todo, tanto na questão do que aconteceu com o Vasco no Morumbi, né? Então isso estava entalado lá ele, na garganta lá ele do torcedor santista, né? Pela situação que o Vasco se encontrava também, né? Se encontra, uma situação que estava muito próxima ao do Santos, né? Então talvez até pior ali por questões políticas, por tudo que vinha acontecendo, né? Coutinho, Fernando Diniz. Então o Santos, além disso tudo, ainda estava jogando em casa, então tinha a obrigação de ganhar, precisava desses 3 pontos para sair da zona de rebaixamento também. Então, como um todo, foi um saldo positivo, ainda mais 2 gols do Neymar também, uma boa atuação de alguns jogadores em específicos, mas ainda muitas coisas a serem observadas, muitas coisas a arrumar, taticamente, tecnicamente, mas é um processo, né, gente? É isso que a gente fala bastante. Então, o Santos, eu entendo que foi muito bem para essa pausa, para ter esses dias para treinar, para recuperar alguns jogadores, para ir a mercado, e foi isso que o Santos fez, né? Não estamos aqui para discutir mérito ou demérito, se poderia ter sido melhor, se poderia. Fato é que vieram reforços, né? Aí temos a vinda e a oficialização do Christian Oliva, né? Que quase melou por incapacidade dessa gestão, né? E depois tem a oficialização da contratação de finalmente um zagueiro decente para o Santos, a volta do Lucas Veríssimo ao Santos, né? Gente, aqui não estamos para discutir quem gosta, quem não gosta, quem ficou chateado, quem não ficou. Fato é que é um zagueiro muito acima do nível dos zagueiros que nós temos hoje. Não quer dizer que é um zagueiro top de linha, mas para a gente entender o quão ruim são os zagueiros hoje que a gente tem à disposição, né? Então é um zagueiro muito acima do que nós temos hoje, de capacidade, de momento, de tudo, né? Ele entrega o que os outros não conseguem entregar. E é um zagueiro que sim tem capacidade para ajudar a resolver o grande problema do Santos hoje, que é a defesa. É lógico, o ideal seria que tivesse trazido, né, pelo menos mais um jogador para disputar a posição também na lateral esquerda e pelo menos mais um jogador também para disputar a vaga com o Luan Pérez. Embora nós tenhamos o Ananias, tem as boas notícias do Coulibaly também, zagueiro que
está impressionando a comissão técnica, mas só deve ganhar oportunidades no final do ano, quando faz 18 anos, né? Mas, enfim, dentro do que o santista poderia esperar, até que foi positivo, né? Então, assim, gente, foram dias cheios para o Santos, diversos acontecimentos, diversas notícias, boas, ruins, né? Mas fato é que o Santos, pelo último resultado, vai embalado para este próximo jogo do Campeonato Brasileiro, vem com uma peça importante, que é o Christian Oliva, que por mais que talvez não comece como titular, é uma ótima opção de banco, pode ser a estreia dele, pode ser um jogador que já chega agregando, e nós temos aí basicamente quase que todos os jogadores do Santos à disposição para esse confronto. O Vojvoda teve bastante tempo para treinar, então realmente é difícil o torcedor santista não criar uma expectativa para o jogo de amanhã, né? Jogo importantíssimo, né? Principalmente considerando a sequência de jogos do Santos, né? Depois tem Corinthians no domingo em casa, depois nós temos Cruzeiro fora de casa, né? Quer dizer, Internacional acho que em casa também, depois Cruzeiro fora de casa. Então uma sequência um pouco complicada, né? E um momento importante da tabela também, né? Porque neste momento o Santos se encontra em 13º com 4 pontos, mas o primeiro time da zona de rebaixamento, que é o Atlético Mineiro, está com 2 pontos, né? Então 2 pontos apenas atrás do Santos. Uma vitória do Atlético Mineiro joga eles para cima do Santos e joga o Santos lá para baixo. Então uma rodada importantíssima de consolidação do Santos no meio da tabela e quem sabe até subir na parte de cima da tabela, né? E o Mirassol também numa posição similar ao Santos, uma vez que eles têm 1 ponto a mais do que o Santos, né? Então totalizando 5 pontos aí, com 3 pontos de diferença para 3 dos 4 times que se encontram na zona de rebaixamento, né? Atlético Mineiro, Internacional e Cruzeiro com 2 pontos. Então um jogo importantíssimo para os 2 times, para eles se consolidarem, principalmente na posição que eles estão, ou dali para cima. Dito isso, os times devem ir com tudo que eles têm à disposição. E embora tenha tido algumas notícias e alguns boatos, até que o Vojvoda estava testando algumas formações diferentes, tanto pela questão de realmente mudar a questão tática, tentar encaixar melhor alguns jogadores, tentar propor algumas coisas diferentes, mas principalmente ali também para uma adequação das joias do time, né? Do Gabigol, do Neymar, e talvez até uma forma de conseguir colocar o Roleiser nesse esquema tático, uma vez que o Roleiser tem impressionado, de acordo com o Lucas Mussetti, com a comissão técnica, tem impressionado nos últimos treinos, nos últimos dias. Esse período de pausa do Santos realmente tem treinado muito bem. Só que é aquele negócio, jogo é jogo, treino é treino. Mas a comissão técnica vem justamente fazendo um trabalho de entender, né, onde que podem estar esses problemas de adaptação. Então também muito dessa mudança da formação tática é uma forma de conseguir adequar o jogo também para o Roleiser, o que eu vejo com bons olhos. Todas essas movimentações são positivas para o Santos. Tentar, não deu certo, tenta de outra forma, aprende com o erro, e é tentar usar os medalhões do Santos, que não só tem potencial técnico para entregar, como tem obrigação pelo que o clube pagou neles, né? Nós ainda não temos uma provável escalação confirmada, tá? O Santos vem basicamente com um time completo, tirando a ausência do Neymar. E sim, assim como eu disse no começo do vídeo, por mais que esteja tudo bem com o Neymar, ele não participou dos últimos treinos, porque a comissão técnica e o departamento médico entendem que o Neymar deveria ser poupado para este jogo, para que ele chegue bem para o jogo contra o Corinthians. Gente, complicado, né? A gente realmente tem esse problema com o Neymar. Acho que falta um pouco de transparência da diretoria, um pouco da transparência também do Neymar e da sua equipe, quanto às intenções, quanto ao comprometimento com os jogos do clube. A gente sabe que ele quer ir para a Copa, mas é que realmente não faz sentido em alguns momentos em que ele é escalado e em alguns momentos que não, né? É um jogador que vai fazer falta, mas em tese é para isso que a gente tem um elenco, né? Que o seu Marcelo Teixeira bate tanto nisso. Então é obrigação deste elenco e do treinador que consigam jogar e entregar sem o Neymar, né? O lado bom disso tudo é que o Neymar volta no domingo contra o Corinthians, inclusive muito provavelmente será observado pela comissão técnica do Ancelotti, talvez até pelo próprio Ancelotti, uma vez que o Neymar foi confirmado na pré-lista
da seleção brasileira. Eles iriam acompanhar no jogo contra o Criciúma, mas como ele não jogará mais, vão acompanhar no jogo contra o Corinthians. O que pode ser uma boa notícia pra gente também, que a gente sabe que o Neymar, quando ele tá com vontade, tem uma capacidade de entrega absurda. Vai querer mostrar serviço, tomara que isso se reflita dentro de campo, né? Dito isso, pode ser até uma oportunidade para o Laser voltar para o time titular nessa partida, inclusive estão falando dessa possibilidade, ou que não entre de imediato titular, mas que ganhe uma boa minutagem para esse jogo, né? Nós temos duas escalações possíveis, eu vou passar as duas, mas o que a gente vai colocar aqui vai ser a que a gente viu através do De Olho do Peixe, tá? Que eu entendo ser mais confiável e eu também acredito que vai mais por ali também, tá? Uma das prováveis escalações é aquela formação muito próxima ao que o Vojvoda costuma utilizar, um 4-2-3-1, né? Com Brazão, Igor Vinícius na lateral direita, Adonis Frias e Luan Pérez como dupla de zaga, Vinícius Lira na lateral esquerda. Dupla de meias de transição, né? Gabriel Bontempo e Arão, que me agrada muito. Oliva acho que vai acrescentar muito, mas acho que ainda não é o momento de entrar como titular e sim ganhar minutagem nesse jogo para a gente entender como que ele vai colaborar, né? E aí a trinca de ataque com Barreal, Moisés e Rony. E lá na frente, como homem de referência, o Gabigol, tá? Até que me agrada também pela escolha dos jogadores, pela escalação da formação tática. Mas o treino do Santos de ontem, tá? Lembrando que o Santos hoje está fazendo treinos hoje também e pode ter mudança nisso, tá? Então, né, de acordo com a última formação testada pelo Vojvoda, inclusive isso aparentemente vem de um tema nos bastidores em que o Vojvoda tem batido no peito e falando que precisa ter um trabalho mais autoral, né? Inclusive o Chambre postou isso na nossa página do canal Vem Peixão, ou seja, precisa ter mais a identidade dele, ele ter mais autonomia para mudar a formação tática, para testar jogadores improvisados, e aí até nesse sentido foi testado esse novo esquema ontem e que com a ausência do Neymar faz sentido que talvez ele possa arriscar e seguir para isso amanhã. Eu particularmente me agrada, tá? E antes que eu me esqueça, eu falei dos desfalques, não esquecer também do Zé Rafael, que há pouco foi confirmado que sentiu dores na coxa direita, se não me engano, e também é uma ausência. Gente, sejamos sinceros, não vai fazer muita falta, já não vem jogando, já vem tendo problemas físicos, né? Então, não muda muito a realidade do Santos, né? Então, sem o Neymar e com esse novo esquema, o Santos deve vir com 3 zagueiros. Me agrada, tá? Me agrada por conta da deficiência dos nossos laterais no trabalho defensivo. Tomam muito bola nas costas e não agregam na bola aérea dentro da área, né? Enquanto 3 zagueiros com alas e meias fechando traz mais segurança defensiva, principalmente na bola aérea. É lógico que os zagueiros têm que ser bem treinados, posicionamento, e tem que ser bons também na bola aérea, né? Com isso, o Santos deve ter Adonis pela direita, Zé Ivaldo com o que eles chamam de sobra ali, o meio da trinca, né? E Luan Pérez pela esquerda, né? O que me agrada, Adonis é um jogador mais de saída do que o Zé Ivaldo, assim como o Luan Pérez também. Então são os dois zagueiros que cada um fica numa ponta e saem jogando e fazem esse primeiro combate pelas laterais, né? E o Zé Ivaldo fica ali junto com os dois meias que ficam ali, principalmente o meia que fica mais de cabeça de área, ajudando a fazer essa contenção pelo meio com a sobra, né? E aí nós temos Rony e Barreal fazendo as funções de ala, o que me agrada muito, porque os dois são muito disciplinados taticamente, embora, por exemplo, o Rony fale um pouco na parte técnica, ele compensa muito nessa parte tática, então é um jogador muito veloz, ajuda na marcação, então vai ajudar a fechar com essa trinca aí, né, fazer esse espaço do corredor, é rápido, né, e é esforçado, chuta no gol, tenta passes, o que me agrada. O Barreal é melhor tecnicamente, mas também tem um problema do X1, né? O Barreal parece que não gosta de ir pro drible de ir pra cima. Ele tem capacidade, já mostrou isso em alguns momentos, mas não sei se falta confiança ou o que é. Acaba tocando, mas é um jogador que dá muita profundidade, é veloz, faz bem essa parte tática de marcação e chega bem no ataque, tem uma boa finalização, uma boa visão de jogo, um bom passe. Pode ser tanto o Barreal pela direita e o Rony pela esquerda, quanto vice-versa, tá? Eu até preferiria, inclusive, o Rony pela direita e o Barreal pela esquerda.
E aí, com isso, Moisés no banco, que para esse esquema tático e para a necessidade que esses alas precisam fazer, eu acho melhor, tá? Lembrando que o Barreal já fez muito ala, tá? É uma das especialidades dele, o que me agrada bastante também. E aí, nós temos no meio-campo William Arão, Bom Tempo e Roleiser, o que me agrada muito também. O do Oliva a gente já falou, né? Bom Tempo vem jogando fino e mudando o campo de Santos, o meio de campo do Santos, assim como o Arão, né? Então dão muita segurança, principalmente o Arão defensiva. Gabriel Bom Tempo dá aquela qualidade absurda de transição, tanto em velocidade quanto na visão de jogo e na qualidade dos passes, o motorzinho, né? E o Roleiser é aquele jogador de jogar nas costas dos volantes, jogar no campo adversário, lógico, ajuda para marcar, mas ele é aquele último cara do meio de campo que vai pegar a bola e dar a arrancada, que vai achar o último passe, que vai para um contra um tentar a finalização. A gente espera que deveria ser assim. Eu sei que ele tem deixado a desejar, mas vem vindo notícias muito boas do treino. Eu espero que ele possa ganhar a oportunidade e possa representar isso em campo, né? E aí, para finalizar, nós temos Tassiano e Gabigol no ataque, né? Gabigol, inclusive, que serão boas notícias também, tanto do rendimento dele no treino, quanto o comprometimento tático, né? Viram uma postura muito legal do Gabigol e parece que teve uma conversa muito sincera entre o Vojvoda e o Gabigol, que ele vai ter que fazer mais sacrifícios físicos, porque um time que tem jogadores como Gabigol e Neymar não pode ter dois jogadores que não ajudam taticamente e fisicamente. Parece que ele se comprometeu a mudar isso, parece que mostrou isso nos treinos, né? Então parece que vem muito bem para este jogo. E o Tassiano também, que a gente não pode negar que vem fazendo boas partidas, né? Começou o ano razoavelmente bem. Então, eu acho que mesmo que não seja essa última formação sem o Neymar, deve ser algo parecido. Talvez, né, falaram aí talvez de uma possível entrada do Schmidt, espero que não, mas talvez possa ser que isso ocorra, talvez no lugar do Roleiser, né, que é o que falaram, que pode ser Schmidt, Bom Tempo e Arão, né? Então assim, tem algumas posições ou outro, alguns jogadores ou outro que podem mudar, assim como a formação tática, mas até onde eu vi o que talvez realmente mude é a utilização do Schmidt no lugar do Roleiser e essa questão da Rony parece que vai se manter como titular entre Moisés e Barreal, né? Então, não acho que vai fugir muito disso do que a gente trouxe para vocês e fato é que o Santos tem basicamente os seus melhores jogadores aí à disposição, teve tempo para treinar e a gente vem confiante, né, para um jogo importante e que ganhando ou pelo menos com uma boa atuação e levando pelo menos um ponto para casa, o Santos vem com uma outra perspectiva e uma outra moral para o clássico contra o Corinthians jogando em casa, né? E por fim, falando do Mirassol, tá? O Mirassol tem alguns desfalques importantes, tá? Como o caso do Yuri Lara, do Eduardo e do Igor Karius, e tem algumas dúvidas, né? O Edson Carioca, o Daniel Borges, André Luiz e o Renato Marques, né? Mas continua tendo boa base do seu time titular, né? E deve vir num 4-2-3-1 com Walter no gol, Igor Formiga na lateral direita, Victor e Machado como dupla de zaga, Reinald King na lateral esquerda, Neto Moura e José Aldo, lembram dele? Como os meias de transição, trinca de ataque com Negueba, Mugini e Alisson e lá na frente o Fogaça, né? Enfim, gente, elenco por elenco, Santos tem mais elenco, né? Mais medalhões, mais jogadores experientes. O que a gente realmente espera e torce para que a gente veja em jogo, né, é que o Vojvoda tenha conseguido nesses dias que ficou trabalhando com o elenco, treinar o elenco para impor essa superioridade técnica e tática, né? E eu acredito que sim, estou confiante pelo que a gente acompanhou dos treinos, pelo que a gente acompanhou da evolução dos jogadores e pela até mudança de postura do Vojvoda ali no dia a dia, na autonomia para fazer mudanças e realmente parece que talvez a gente possa começar a colher coisas positivas nisso. E seria o momento ideal, com a volta oficial do Neymar bem, jogando bem, talvez Roleiser voltando bem, né? Gabigol voltando.
Gente, tem que esperar isso. Volta do Lucas Veríssimo, Christian Oliva, Gabriel Bom Tempo jogando fino da bola, né? Então, é o momento para que o Santos possa começar a mostrar uma mudança de postura e comece a evoluir para conseguir pelo menos fazer uma boa Sul-Americana, pelo menos fazer uma boa Copa do Brasil e almejar coisas melhores e maiores para 2027. Então é isso, seus peixão. Não esqueçam de deixar o like de vocês, de compartilhar, de se inscrever no canal e ativar o sininho. E acima de tudo, de hypar. Assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante e divulga para mais pessoas. Beleza? Então é isso, seus peixão. Agora é ficar com essa ansiedade aí. Amanhã é nóis, caralho. Bora, peixão, porra!